fez. Pode ser. Não, você que Fica à sabe. vontade, conta Não, como foi tranquilo. esse início, como foi essa trajetória de história, de como o seu É, pai, né, o sim. senhor Hélio começou. A empresa começa com o Hélio, meu pai, como uma empresa de engenharia. Então a gente fazia projetos, tinha terceirização de projetistas, nem sempre focado só em dispositivo de fixação. E a gente começou a se especializar isso ainda na década de 90, ali, do meio para o final da década de 90. Começou a se especializar em fazer fixação, né, em dispositivos. E aí que até o Bruno perguntou, mas seu pai projetava, né? Perguntou essa semana pra mim. Não, eu perguntei pra ele, ele nunca chegou a projetar. Mas ele tem um conhecimento muito vasto porque ele era da indústria, ele era do processo, né? Enquanto eu não vim desse mundo, né? Ele veio, então ele tinha muito conhecimento de processo, ele desenvolvia dispositivo na empresa que ele estava, dispositivo interno. E a nossa história, ela é muito atrelada a fazer projetos de engenharia nesse tempo que esses grandes usinadores ainda tinham a ferramentaria interna. Ou ainda tinha o conceito de vamos terceirizar a engenharia com um, vamos terceirizar a usinagem com outro. Então não existia, tirando um ou outro fabricante, não existia esse conceito de ter o fabricante de dispositivo hidráulico. Era separado. Era separado, né? Era muito o cliente meu, né? Uma empresa muito grande lá, ela contratar o projeto meu e outra pessoa usinar. Com a década de 2000, houve uma mudança nesse processo e a gente começou a terceirizar a nossa usinagem e depois começar a usinar, né? A gente começou com um torninho, uma fresa, normal, todo mundo começa assim. E começou a comprar centro de usinagem e tudo mais. Mas vocês começaram, então, Engenharia, projetando. E isso é um grande diferencial da Rochelle, né? A gente tem empresas que começaram usinando e aí foram para projeto. A gente não, a gente é uma empresa de engenharia que calhou a virar uma empresa de dispositivos. Então, os nossos projetistas, eles trabalham com dispositivo há muito mais tempo do que existe dispositivo Rochelle mesmo, né? Uhum. A gente fabricava um ou outro, eram muito raros antes de 2004, 2005, ter um dispositivo Rochelle. Tinha um projeto Rochelle, mas não o dispositivo. Mas mesmo assim, já faz 16 anos que você vai ter dispositivos 100% Rochelle. E isso foi Então vocês terceirizavam a usinagem? A gente começou terceirizando a usinagem, a gente conheceu algumas pessoas que também ali na região de Sorocaba, mesmo bem próximo da gente, que faziam a usinagem pra gente. E a gente fazia a montagem, né? Porque a montagem é um processo muito importante de qualquer projeto de engenharia, né? Se o cara que projeta não é o cara que monta, muitas vezes o BO nunca vai aparecer para ele. Então a gente montava, né? A gente terceirizava só. Esse que é o problema, né? Porque quando você projeta e vai montar e vê que projetou errado, não tem para quem correr, né? Não tem para quem correr. E isso é muito bom para os nossos clientes, porque hoje a gente tem todas as etapas desses processos macros lá dentro, né? Então, que nem eu comentei, a gente fabrica cilindro, fabrica válvula, fabrica todos os componentes mecânicos, os apoios. A gente tem a estrutura lá com centro 3, 4, 5 eixos, retífica, mandelhadora, né, torno, CNC. A gente tem toda a estrutura para fazer essas partes. A gente só vai terceirizar ali tratamento térmico, oxidação. Uhum. E a gente está sempre buscando fornecedores bons, né? A gente teve um ganho de qualidade recente, 2, 3 anos para cá. E a gente está sempre buscando esses nossos parceiros e fornecedores, eles atendam. E a gente tem também recursos muito bons de medição, né? Porque não adianta você garantir qualidade e no final não ter como medir. Então a gente tem braço palpador, tem tridimensional, tem bastante recurso para fazer a medição, além de processo estabelecido, né? A gente tem ISO 9001 também, que vira que estabelece processos, né? Então a gente tem nosso tryout, é uma lista extensa de coisas que o dispositivo tem que atender antes mesmo de vir o formulário de tryout do cliente. Muito cliente tem formulário de tryout que ele fala o dispositivo tem que fazer isso. Então o nosso já é bem exigente. E isso foi tudo coisas que vieram com essa empresa de engenharia, que virou empresa de engenharia e montagem, que virou empresa de... Engenharia, montagem e usinagem. Engenharia, usinagem e montagem. E por a gente ter todos os nossos projetistas em casa ali, a gente consegue ter um controle muito melhor. Então, se dá algum problema no processo,
O projetista já está lá. Se na montagem, quem acompanha a montagem é o cara que projetou. Então, o conceito que saiu lá da cabeça do meu cliente junto com o meu projetista é o que você vai ter lá no seu dispositivo final. Você não vai ter nenhum conflito. Depois você vai sempre receber esse projeto atualizadíssimo, né? Vários frios na barriga do projetista, né? Ai, meu Deus, será que vai funcionar? Por isso... Prende com os dedinhos cruzados assim, ó. Não, deixa que eu monto. Aí o cara montou meio esquisito. Não tá funcionando. Dá licença. Já começa a suadeira. Deixa que eu monto. Aí o cara tenta montar e vê, puta merda, esse alojamento eu errei. Era pra ser H7 e eu deixei tolerância aberta. Tá folgado. Vai mexer na caneca aí vai pro cara que usinou. Pô, meu, você matou isso aqui. Não, o seu desenho tá assim, né? Colo, né? Não, essa peça aqui tá isso é dia a dia. Aí leva aí vai o Bruno lá na tridimensional. Mede aí. Tá na medida. Aí, vixe. Putz, grila. Isso mesmo, é o dia a dia. Isso é nosso dia a dia. E aí a gente, como gestor, é resolver esses conflitos. Agora uma coisa, Bruno. É interessante ele comentar, né, Bruno? São 2 Brunos, né? 2 Bruno Silva. Você faz essa piada com o Bruno Silva. 2 Bruno Silva. Não, esse é o Bruno Ibrahim. Esse é o Barbosa? Então, 2 Bruno Silva. Então eu vou chamar você de Brunão. Bruno, uma coisa interessante ele comentando da Rochelle é que tem muitas empresas que hoje tem um conceito inverso, né? De não, eu quero ficar com a engenharia e a usinagem eu terceirizo. Eles já eram engenharia e internalizaram a usinagem, né? Em vez de terceirizar. Para ter um maior controle. Né? É um projeto muito customizado, né? Acho que terceirizar na condição de vocês deveria dar muito mais dor de cabeça. Dá. Tanto que hoje, quando a gente precisa dos nossos parceiros para fazer usinagem, a gente sempre põe componentes muito simples, né? Nunca o que é medida fechada, nunca o que é realmente o nosso core do processo. Porque senão dá muito conflito, ainda hoje, né? Precisar coordenada errada, etc. Porque não é nenhuma usinagem muito complexa. Mas as pessoas, a maior parte das vezes, não estão no nosso dia a dia, né? Então... Não sabe que aquela região é importante. Aquela região, porque ele só recebe a peça. Então a gente terceiriza muito pouco e sempre teve uma tendência de terceirizar pouco com essa intenção. E aí, o que fica disso tudo, e eu acho que é o maior diferencial nosso, é esse know-how que meus projetistas têm, que o meu pai, o Hélio, tem, de entender como é a fixação, de falar para o cliente que ele precisa e não precisa. Nem sempre ele quer ouvir, mas isso é normal. Mas a gente é bem sincero, bem honesto nisso no que a gente pode oferecer e o que a gente pode fornecer, né? E é bem interessante essa forma como aconteceu. E aí tem muitas nuances, né? A gente tinha terceirizações, a gente fornecia para um fabricante de máquina, de só projeto. A gente começou com uma Skybook, né, que eu já cheguei a conversar com o Bruno Silva. Hoje nosso pátio lá é cheio de Okuma, DMG, Charmilis, né? E aí esse crescimento, e aí a gente sempre voltado ao que a gente produz, né? Por que a gente tem máquinas 5 eixos? Para esse ganho em processo, porque nossas peças são simples no sentido que elas são prismáticas, a gente não tem demanda de muitas revoluções, não precisa fazer muitas hélices, né? Mas a gente tem muito ganho de produção. E tudo isso a gente foi ganhando experiência conforme fomos desenvolvendo a usinagem. Mas o dispositivo em si, o nosso conhecimento prévio de dispositivo vem muito antes da gente ter esse conhecimento de usinagem. E isso é muito interessante e muito bom para os nossos clientes, né? Pelo menos na nossa visão. É o que mais a gente tenta vender, né? Sim. Não, show. Perfeito. E acho que ainda dentro dessa situação da empresa, vamos continuar dentro da empresa, né, Bruno? O bate-papo, antes de falar para ele contar a história dele, para ver como que é feita essa gestão da empresa hoje, né? Como que vocês organizam internamente a Rochelle? Vocês são em quantos colaboradores? Como é a divisão? Vocês têm gerente industrial? Como que hoje está a estrutura da Rochelle em termos de funcionários? A estrutura da Rochelle sempre foi muito enxuta. A gente é uma empresa que tenta manter, assim... Funcionários produtivos é mais fácil de saber quando contratar ou não, porque é por demanda. Mas os funcionários de suporte a gente sempre tenta manter muito
enxuto, sempre com a menor quantidade de pessoas, para deixar o core business ali aonde precisa estar. O nosso core business é fazer dispositivo, o nosso coração, vamos dizer, então, da empresa, estar aonde gera dinheiro, né? Então, a gente sempre teve uma estrutura bem enxuta. E a gente tem hoje 27, vai para 28 agora, funcionários, 29. Até tem vaga aberta, né? Tem vaga de fresador ferramenteiro e de ajudante geral. São vagas bem fresador ferramenteiro convencional, né? São vagas mais... Tem que mais morar em Sorocaba. Sim, tem que morar em Sorocaba. O ajudante geral é bom que tenha Senai. O técnico de manutenção é ótimo que tenha. Ou qualquer coisa nesse sentido, montador, ajustador mecânico. São cursos... para o ajudante geral, e fresador ferramenteiro é bom que tenha uma experiência, justamente porque o cara da frezinha ali tem que ser o cara com as manhas. É uma fresadora manual, então. Fresadora manual, claro que ela tem régua ótica, né? Tá em 2021, mas tem muito lugar que não tem, não. Mas a primeira empresa que eu trabalhei não tinha digital, não. Era só contando aqui, ó. Mas é que a gente quer o cara que seja meio MacGyver aí, o cara que consiga achar soluções. Operar a fresadora, Porque é mais ou menos, ele vai ser um ferramenteiro da ferramentaria, sabe? Então é o cara que... Ótimo, então aí 2 vagas, É fresador aquele que deu um probleminha ali no centro de usinagem, aí não quer voltar com a peça. Não, resolve aí. dá um jeitinho aí, isso. né? Os nossos montadores têm uma experiência com isso também, né? Às vezes eles precisam ir no torno, dar um ajustinho, porque essas montagens desses conjuntos, principalmente esse que é pequenininho, ele é muito mais complicado do que fazer o grande. São peças tão pequenas que os ajustes são constantes, né? E isso é muito bom que você tenha dentro também da sua empresa, né? Porque aí você tem recurso para fazer os ajustes e conseguir liberar o dispositivo melhor. Você não deixa passar nada, porque você tem um recurso dentro. E mais rápido também para o cliente. Né? E aí hoje, então, a estrutura seria, então... Você tem o departamento de projetos? Sim, nós temos hoje o departamento de uso e suporte, né? Administrativo, RH, financeiro. Temos o setor de projeto, essa é a engenharia, tem a usinagem e tem a montagem, né? E o setor de compras também. Hoje aí na estrutura eu fico mais com a parte comercial. Meu pai, o Hélio, ele é o diretor mesmo da empresa. É o que manda. É o que manda, que manda, desmanda, fala, desfala, assina pela empresa. E o setor de compras com o meu irmão. Esse é o principal. A produção, a gente tem um líder de produção. E aí, o líder de produção ele vai cuidar de toda a parte da usinagem. Então, o projeto fica com o seu pai? A parte de projetos, quem é responsável por avaliar e tudo mais é o meu pai. Certo. É meu pai. A parte de produção, aí é uma parte que é ele junto com o Peterson, que é nosso líder de produção, junto comigo às vezes, quando o Hélio não tá. E com o meu irmão também, porque a compra, escolher ferramentas, escolher toda essa parte mais técnica das compras e tudo mais, fica com o meu irmão. E aí a gente funciona bem assim... É uma empresa pequena, né? Uma empresa de 27 pessoas. Eu acho que entre meus concorrentes eu devo ser o menor de todos. E a gente gosta de ser assim, a gente trabalha num turno só, para ter maior controle sobre a produção. A gente já trabalhou em 2 turnos, já teve o dobro do tamanho. E quando a gente escolheu ser menor, eu acho que isso é legal falar, foi quando a gente conseguiu achar o melhor... não é custo-benefício, mas o melhor ganho, né? Fazer era um acréscimo... Otimização. Otimização, era acréscimos decrescentes. A gente adicionava mão de obra e ganhava menos. Então, Vocês conseguem ser mais efetivos. Efetivos. Um time menor e com uma rentabilidade maior. Justamente, é isso que eu acho bem interessante, que a gente tomou como decisão, né? Essa foi, às vezes a gente pensa, vamos voltar com o segundo turno, mas aí também a gente entra, vamos ver como funciona em hora extra, como os nossos funcionários estão em hora extra. E nós tentamos, por isso que o nosso pátio até que é razoavelmente grande pelo porte da empresa, né? A gente tem 9 CNCs lá, para uma empresa de 27 pessoas, é uma coisa razoável, né? Tá quase metade, né? Do nosso efetivo, né? Ali, a gente tem 12, 13 na produção, 9 estão em máquina CNC. Então, a gente sempre prezou por isso, de forma a ter uma otimização
ali tanto de ganhos quanto de controle de qualidade. A gente perdia muita qualidade tendo um segundo turno, era muito problema de pessoal. E aí, com um turno só, com um controle mais ali, então tem uma empresa familiar também, mas muito maior que a gente se espelha bastante assim do método de gestão. Que é o dono e o executor ali. Uma empresa grande, 200, 300 funcionários funcionando dessa forma. Então a gente observa que é um modelo viável. E a gente gosta de estar a par do que está acontecendo ou não. Então, o líder de produção, ele fica muito mais relativo a problemas técnicos ali, coisa que ele precisa decidir na hora. Mas a gente está sempre ali atuando e querendo ter o controle. Então, o dispositivo, pode ver, eu que estava pondo a peça ali, naquele ali que eu até brinquei com vocês. Eu gosto de fazer essa parte, eu gosto de ver como tá. Dificilmente eu não vou estar envolvido no processo. Sou eu que atendo. Muitas vezes você liga na Rochelle, quem vai atender sou eu. A gente tem a Fernanda, tem a Sueli, tem quem atenda, mas às vezes elas não estão disponíveis. Aí logo em seguida que toca para elas, toca para mim. E aí sou eu que vou atender a ligação, vou conversar com o cliente, eu que depois o cronograma que ele vai pedir, sou eu que vou fazer. Então, essa relação de ter o Bruno, ter o Hélio, ou o André um pouco menos com o cliente, né? Ele é mais com os fornecedores. Ou o André com o fornecedor, tá sempre ali do lado, muda completamente a visão, porque vai ter a visão do dono, né? Dizem, os olhos do dono que engordam o gado, né? Claro que é meio controversa essa frase, porque pressupõe que o dono precisa estar sempre trabalhando, sempre estar ali, mas ele precisa estar sempre pensando na empresa, e é isso que a gente faz. A gente não tem um momento que a gente não esteja pensando como melhorar, como produzir mais e como fazer melhor, como pôr uma nova ferramenta, uma nova pessoa, ou trocar uma pessoa para conseguir gerir e ter, vamos dizer, menos dor de cabeça e um maior controle. Mas aí, até nesse sentido, e o que você espera desses 27, vamos lá, 24, 23 colaboradores, o que você espera deles hoje como dono da empresa, deles de perfil? Certo, a gente tem alguns perfis diferentes, né, dentro de uma empresa, principalmente quando você tem uma parte de usinagem, montagem e engenharia. São 3 perfis completamente diferentes, né? A gente precisa, e a gente já tem isso, nossos colaboradores, nossos funcionários, eles nos atendem muito bem dentro das nossas expectativas. A gente precisa que eles estejam a par das obrigações, né, e desenvolvam da melhor forma as atividades às quais são designados. E aí, para alguns, né, existem demandas que são designadas, que, por exemplo, eles precisam puxar a demanda, né? Por exemplo, montagem, a gente observa que nossos montadores nem sempre eles vão ter o dispositivo completo, mas eles precisam se virar para conseguir montar o que dá e aí puxar alguma outra atividade. Ser bem proativo. Ser proativo, né? Enquanto outros tipos de funcionário, ele estando ali, executando a atividade dele muito bem, é suficiente. A proatividade é o ponto, acho que, primordial para qualquer tipo de produção, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de empresa. Né? A gente entende, prefere as nossas entrevistas, nossos perfis agora, está sempre buscando sempre a proatividade, ainda mais essas vagas. Por exemplo, o ajudante geral é um cara que, apesar de ter tarefas mais simples, ele tem que ser um cara muito proativo. Ele tem que estar sempre buscando o que fazer. Isso é algo que a gente espera. O fresador ferramenteiro, que eu disse, que também precisa ser um cara que queira puxar e que esteja junto com o time. Hoje em dia, a gente já teve uma equipe mais desunida, mas a nossa intenção é sempre buscar perfis de pessoas que se integram, estejam a par, estejam juntos com o time. Né? A visão de dono, ninguém nunca vai ter, não sendo dono, isso a gente não espera, mas que esteja em prol da Rochelle. Né? A gente está sempre frisando muito isso. A gente tem X dispositivos para fazer ainda esse ano, pessoal, vamos junto. E a maior parte não, todo mundo se empenha e vai atrás para conseguir fazer dessa forma. Né? Então, assim, para a gente entender, dá para sintetizar aí em 3 pontos dentro do que você falou. Né? Proatividade é difícil, mas se tiver é muito importante. A visão de dono,
Não, isso de é querer, importantíssimo. De querer que cresça, É. de querer fazer mais rápido, produzir Sim, com claro. menos, entregar Uhum. com mais. E a outra foi É, o espírito de time aí. O espírito de time. É. Alguém que tenha... Porque às vezes é muito difícil o profissional ter essa facilidade de não ser... De ter um espírito agregador, né? De entrar na equipe e se dar bem com todos e... Porque até é difícil agradar a todos, mas assim... Conseguir circular bem pelos ambientes, né? Não, justamente, né? E nas nossas novas contratações, né? A gente fica muito focado naquela história de soft skills, hard skills, né? Contrate pelos soft skills e desenvolva os hard skills, né? E demita pelos hard skills. Normalmente é o contrário, né? Normalmente é o contrário. Você contrata pelo hard e demite pelo depois soft. você vê o soft, né? A gente tenta, somente ajudante geral, a gente quer alguém sem experiência. Acho que alguém Pra formado em treinar, ensinar e Então, para mas treinar. Aí vem uma outra pergunta. A gente fez essa pergunta pro Thiago, né? Como que você identifica essa soft skill? Porque uma entrevista, às vezes, né, não é... você Não é o enxerga melhor tudo, né? parâmetro, né? Mas dá pra sentir, né? A gente não tem, por ser uma empresa pequena, a gente não tem processos seletivos muito bem estabelecidos, com provas, etc. Tava ouvindo da Schunk, Da Schunk. cara, prova de português e tal. O cara começa a conjugar minha. A única coisa que eu fico lá meio... Tá, mas tudo bem, dependendo, não me importa. Mas não tem processos muito bem estabelecidos É mais num feeling mesmo. É no feeling e dá pra perceber sim, Bruno. A gente faz entrevistas razoavelmente extensas, né? Veja aí, tô falando quase 2 horas, eu acho, sei lá. E não parei, então dá pra fazer uma entrevista bem... assim, tentar extrair da pessoa a essência dela. E sabe que a geração mais nova, a geração que tá vindo, ela... Eu não sei o que acontece, não sei se... A gente é millennial, né? Que a gente é entre Gen Y e geração Y e Z, né? A gente fica no meio termo. A gente ainda tem um comprometimento com empresas mais novas, que torna cada vez mais difícil. O mundo tá muito individualista, né? O cara só tá olhando pro umbigo dele. Então, por exemplo, a gente tava com um funcionário, o cara ele queria aprender, a gente foi a primeira oportunidade da vida para ele entrar no metal mecânico, ele saiu em 1 mês e meio por xizinhos a mais, assim, por uma querelinha a mais. Então a gente observa no pessoal mais novo uma falta de comprometimento que é realmente algo que tá pegando pra gente. Tá, sim, agora tá muito difícil contratar. Não sei se vocês estão nessa fase, se vocês participam desses processos, alguma coisa assim. Tá muito difícil. As vagas mais específicas tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais de difícil achar e mão o de comprometimento tá baixo. Então, a entrevista, por que eu tô falando isso? Porque na entrevista eu tento extrair, não que eu seja muito bom nisso, mas eu tento extrair, né, a maior parte de informações de forma a observar o espírito de time, eu pergunto de proatividade, peço um exemplo, vejo o quanto a pessoa fica em cada empresa, o quanto ela quer se desenvolver na área, o quanto ela tem de ambição de estar em algum lugar ou não. O espírito empreendedor, claro que com certo limite, até porque eu tava vendo o Karnal falando uma vez, mas você quer que eu faça uma palestra de espírito empreendedor na sua empresa, mas você quer que a pessoa saia da sua empresa? Então, não, eu acho importantíssimo a pessoa ter essa visão e tal, mas a realidade é que depende de um certo ponto, se a pessoa tiver muito espírito empreendedor, a melhor coisa que ela pode fazer para a vida dela é abrir o próprio negócio e botar a cara a tapa, que é o que a gente faz, né? Todo dia eu tô aqui, eu sei o que eu tenho hoje, que 3 meses, como vai ser o mercado, como vai estar. E isso só um empreendedor pode sentir na pele que é isso, né? Para o funcionário, claro que é muito importante também, mas não é da mesma forma, porque... É loucura. Uma pergunta que às vezes eu ouço muito, acho que até você já fez para mim, Lucas, que não sou empreendedor, mas trabalho comercialmente ativo e a empresa depende de venda. A pessoa fala, mas vai chegar um momento em que você vai ter vendido software para todo mundo? Mas imagina, se você for pensar assim, pensa. Se eu não vendi, outra pessoa vendeu. É um sentimento que se a pessoa não eu souber não tenho lidar muito isso bem, porque tá sempre surgindo. sempre tem peça nova, sempre né? tem peça nova, sempre tá desenvolvendo porque o mercado consumidor final tá sempre querendo O novidade. importante é o capitalismo opressor. Claro, isso, mais peça, mais produção. Carro fica obsoleto a cada 7 anos. O ciclo de vida de um veículo é de 7 a 9 anos, né? Você pega a Mercedes-Benz, 4 anos facelift,
3 anos final de vida, para qualquer geração dela. Caminhonetes, né, por exemplo, é 9 anos de tempo de vida. Por Com isso que 2 o mercado, facelifts. por isso que o mercado automotivo é o sonho de todos, porque vai precisar de ferramenta, vai precisar de precisa, fone, né? vai precisar de máquina nova. Mas você fala, pô, a gente tem os sentimentos assim, né? E se não tiver desenvolvimento? E, por exemplo, a gente está em 2021 agora, outubro, né, de 2021. Graças a Deus, a gente está com bastante serviço, mas provavelmente uma demanda reprimida do ano passado. Como vai ser em 2022? Se a gente não tiver uma aceleração do crescimento, e realmente for aquele crescimento em V, que não aconteceu, mas pode acontecer, você vai discordar, mas pode acontecer. Não tô discordando de nada. Se acontecer dessa forma, a gente vai continuar tendo desenvolvimento. E se o mercado estagnar, porque é só essa demanda reprimida e todos os meus clientes vão só agora produzir, certo? Agora eles já estão com o ganha-pão lá, com o negócio, e não vai ter desenvolvimento novo. Chega de dispositivo novo, eu vou usinar o que eu tenho. Rochelle, espera aí que daqui a pouco... Então, acontece bastante, porque agora eu tenho que usinar o que eu tenho. Então, nem sempre vai ter desenvolvimento, né? Sim. E dentro disso, qual que tá a expectativa para vocês do próximo ano? Então, a gente trabalha sempre com 3, 4 meses, assim, nossa perspectiva é muito curta, nosso horizonte, assim, é farol baixo. A gente não consegue ir muito adiante, não. O que a gente observa é que a gente está com bastante trabalho, bastante cotação, e eu consigo te mandar uma foto, é uma foto do momento. Uhum. O momento parece promissor, certo? Mas essa constância é algo comum, diário nosso. Eu nem gosto muito de falar, não, eu vou crescer X% aqui um ano, vou virar isso, vou virar aquilo. O que eu consigo dizer para você eu consigo atender meus clientes atuais, tenho bastante desenvolvimento para acontecer, e é isso que eu vou fazer, né? O mercado de dispositivos, os grandes usinadores não são muitos. E eles não se desenvolvem do dia para a noite, né? Alguns já surgiram, já foram embora, os grandes usinadores, mas sempre fica aquele bolo ali. Corpo ali. Aquele corpo com uma certa demanda. Então, não existe um mercado tão crescente de dispositivos. Claro que tem muitas internalizações, mas se um cara tá trazendo para dentro do país... um mercado, então, muito mapeado já, né? Muito mapeado, muito conhecido. Claro que tem clientes que nunca ouviram falar da Rochelle, como tem clientes que nunca ouviram falar do meu concorrente Y, e aí eu vou começar a vender para esse, mas... Eu tô vendendo para lá, meu concorrente não tá. Se meu concorrente tá vendendo, eu não tô vendendo. E é projeto por projeto também, tá? Se nesse projeto eu perdi, no próximo eu posso ganhar. É um mercado que não cria muita fidelização. Tirando um ou outro que realmente é fiel, são raríssimos. Mas é projeto por projeto. Vou desenvolver um projeto por cotação. Cotação, maior parte deles, 3 preços. O que acontece como a gente já tem um tempo de mercado muito grande, um conhecimento vasto em muitos tipos de aplicação, nossa entrada num novo cliente é bem mais simples e fácil. Porque vocês já fornecem para o outro. Então, o cara às vezes pergunta, assim, você tem referência sua? Eu tenho aqui, ó, liga para esse. E a gente sabe que esses caras vão dar um feedback positivo. Só passa a lista positiva, né? Não vai passar a lista do cara. Não, mas às vezes a gente aposta, assim, eu vou mandar esse cara aqui que eu acho que tá mais ou menos satisfeito. Mas o Bruno Ibrahim tá com uma facilidade, né? Não, eu não preciso falar o quanto eu vou crescer, né? O nosso não. Você precisa crescer X%. Não cresce. Então, não cresce de 10% a 15%, não, pra você ver. Mas você sabe por que disso? Porque na nossa visão, o mercado de dispositivos, claro que vocês vão conversar com concorrentes meus, vocês vão conversar, a visão vai ser completamente diferente. Mas na nossa visão, isso não significa que a gente está estagnado. Todo dia eu tô batendo numa porta diferente. Uhum. O mercado de dispositivos, ele tem um tamanho, no máximo, para crescer muito pouco. Certo? Ao menos que venha uma empresa nova, várias empresas novas. Mas o Brasil vive numa desindustrialização desde a década de 90, né? A gente, em processo de dólar baixo, se torna desinteressante fazer no Brasil e você vende menos. A gente já passou por muitos ciclos desses, né? Em época de dólar alto, a gente faz bastante coisa aqui dentro. Muita coisa. A gente exporta também. Em época de dólar alto é bom para exportar também. O dispositivo tá baratinho, o dispositivo brasileiro tá barato. Mas meus componentes importados ficam caros. Então, sempre tem esse equilíbrio e nesses ciclos desse país que vai se desindustrializando, fica muito difícil. Eu estava ouvindo da Schunk que a gente tem 12 robôs. Cada robô normalmente precisa de dispositivo de fixação nele.
certo? Enquanto não houver o nosso crescimento vai ser quando houver mais robôs e precisarem de mais dispositivos ou de desenvolvimento de novos produtos, mas eu sei, né, pela nossa experiência, que quando começar... Vai parecer que eu sou muito pessimista, mas não é, é a verdade. Quando começar a fazer isso, outro setor que tinha lá vai diminuir. Então sempre foi um bolo mais ou menos do mesmo tamanho. Eu posso crescer e eu cresço, assim, numa média, né? Tirando o ano passado, mas a gente vinha de crescimentos sólidos, robustos. Mas esse crescimento, ele está muito atrelado com o aumento de gasto de produção, muito atrelado a inchaço da minha estrutura, que muitas vezes eu não prefiro não ser dessa forma, né? Entendi. Porque também entra no ponto, né? Você pode optar por desenvolver novos mercados, né? Igual a gente estava falando da indústria médica, Sim, outras posso, indústrias. claro. E isso gera até essas mudanças, né? Porque, por exemplo, né, como vocês têm a sua estrutura fabril, vocês têm o centro de usinagem, vocês podem entrar em mercados diferentes e aí vai dentro da visão de vocês até quanto vocês querem crescer, o quanto querem ir aumentando, né? E eu acho legal trazer isso pra cá, porque acho que não é uma mensagem habitual, né, que vocês têm. Claro, eu quero crescer, né? Eu não posso bobear. Se eu bobear, outro leva. Eu tenho que estar lá. E eu sou bem agressivo com essas coisas, né? Pode observar pelo que eu comento aí em off, eu sou bem agressivo com essas coisas e eu não tenho muito papo na língua aí pra negar isso, não. Uhum. Mas também não vou fazer loucura pra não... De ser o mais otimista possível. Não, e fazer loucura de não, eu preciso estar nesse mercado, eu preciso fazer isso, eu vou vender a preço de banana e tal. O dispositivo tem seu preço, a gente é bem competitivo em preço, mas não adianta uma visão de... Por isso eu até comentei que é projeto a projeto. Não adianta uma visão de que eu vou entrar e fidelizar meu cliente, né? E a gente, claro, tem gente que faz manga de eixo, que praticamente todos os projetos de desenvolvimento foram nossos, né? Mas eu sei que eu tô numa concorrência o tempo todo, principalmente com o meu principal concorrente. Uhum. Perfeito. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Agora, só mudando um pouquinho, porque a gente já tá caminhando aí pros finalmente. Eu posso ficar aqui, eu tô sem fome aqui. Nesse bate-papo, a gente acabou indo um pouquinho ao contrário, né? Geralmente a gente falava de qual que é a formação, por onde passou, tal. A gente sabe que a sua formação ela é um pouco diferente eu acho da bem área. Interessante, acho bem legal isso. Mas acho que se você puder comentar, né, qual é a sua formação, como que foi a transição. Então deixa eu me apresentar, né? Quem é o Bruno Ibrahim Silva, né? Bruno Ibrahim Silva... 2 horas depois. Bom, vocês entenderam de Faz dispositivo? Um corte, joga pro começo, né? Vocês entenderam o que é um dispositivo? Não, tá claro. Então, viu? É isso, eu achei bem legal. Quem é o Bruno? Bruno Ibrahim Silva, eu nasci em 93, tenho 27, caminhando para 28 anos aí, aqui um mês e meio, e sou engenheiro de petróleo de formação, formado pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em administração. Então, o que eu tô fazendo no mercado de dispositivos, né? Eu tinha... O mercado de petróleo, ele é um mercado muito volátil, igual petróleo. Ele depende muito da variação do commodity. Então, quando eu entrei na faculdade, eu acho interessante falar, o petróleo estava 120, 140, 150 dólares o barril. Só que por que a gente não percebia isso na bolsa? Porque o dólar estava 1,70, 1,80, né? A gente estava fazendo reservas muito grandes de dólar no país, né? A gente tinha muitos investimentos. E no que eu entrei em 2012... E existia emprego para todos, e eu realmente, eu sempre quis ser engenheiro. Você vai achar foto minha fazendo propaganda da escola que eu estudava, que eu era o garoto propaganda que ia fazer engenharia, né? E aí eu fiz a engenharia que daria mais dinheiro. Lendo engano. O mercado foi desaparecendo conforme eu fui me formando. A sua idade, acho que muito 94, próximo. Era o sonho, né? Não, no primeiro ano do ensino médio, não. A profissão do futuro é fazer engenharia de petróleo, porque... Vocês não viram isso? Teve o pré-sal também, né? O pré-sal, ele tava... vamos lá, 2007 a gente tem aquela icônica foto do Lula com a mão suja,
né? Dizendo que a gente Assim, né? não, justamente bem conhecida, né? Nós somos autossuficientes, né, em petróleo. E aí ele começa a escalada de produzir pré-sal até no campo de Marlim, acho que é Marlim Sul, Marlim Norte, meus colegas, se estiverem ouvindo, que me corrijam. O antigo campo de Lula. Meio estranho o nome do campo que mais produz no Brasil ser um animal, um molusco, mas é porque os nomes de todos os campos das bacias de Santos, e eles são nomes de animais marinhos, né? Então, Bem controverso, né? mudaram o nome recentemente. Acho que não teve muito a ver com a política, só para desviar da política. Então, eu entrei, e aí eu acho que pelo que você comentou, o Tex comentava bastante, engenharia de petróleo era do futuro, porque o Brasil ia produzir o pré-sal absurdamente, e foi verdade. Tanto que teve o polo de Macaé, que foi um polo... Gigantesco. Então, meus veteranos formados lá, eles estavam todos trabalhando em Macaé. Nossa, era todo dia avião Rio de Janeiro, Macaé, no ATR lá, pousava. Todo mundo bem, ganhando bem pra caramba, né? Trabalhando na Bombando. Schlumberger, Halliburton, todas essas empresas aí, Modec, e indo pra plataforma, voltando, tava todo mundo muito bem. Você chegou a embarcar em alguma plataforma ou não? Eu cheguei a embarcar, mas embarcar quando ela tá atracada. Por quê? Porque existe um curso de salvatagem. É um curso caro, extenso, que é um curso particular, né? Um curso pago, né? Então, o que acontece? Só vai fazer esse curso quem ou vai precisar embarcar por motivo de trabalho, ou alguém que quer entrar na profissão e já quer que quem for contratar ele não tenha esse gasto, né? Ser um diferencial no nosso mercado, um diferencial pequeno, porque tá nos custos fixos da empresa, treinar todo mundo de salvatagem. Mas tem gente que faz. Então, como estudante, você nem pode, eu acho que, fazer essa salvatagem, porque você não tem uma profissão estabelecida. Eu embarquei numa plataforma que estava atracada, numa plataforma de perfuração. Mas a sua visão seria, não, um dia eu vou trabalhar embarcado? Justamente, ou não? porque, nossa, era uma visão bem interessante, né? Financeiramente era uma Não, excelente financeiramente função, né? ela é boa, né? Você ou trabalha 14, 21 numa Petrobras, ou você vai dobrando o turno, né? Dobrando, e ganhando em hora extra, ganhando tudo. E aí descansa 30 dias, trabalha 30, descansa 30. Poxa, eu já ouvi, é real isso daí mesmo, então. É uma rotina muito legal, né? Putz, imagina você trabalhar um mês, mas poder descansar outro mês e com rendimentos de 3 meses. É mais ou menos isso, entendeu? Então, era uma visão bem legal para um moleque de 18 anos, né? Eu passei na faculdade com 18. A gente tinha uma visão bem legal disso. E o que acontece, né? O mercado, ele foi se desfazendo, foi acabando. Foi rápido, né? Foi, na minha formação já não tinha mais tanto emprego assim. Aí eu participava de bastante coisa, fiz empresa júnior, que é uma experiência bem legal, né? Na universidade. Então, foi a primeira vivência empresarial que eu tive, foi como empresário júnior, né, que trouxe uma pequena bagagem de como eu precisava me comportar depois, né? Eu não estava preparado e nem tinha interesse em estar na Rochelle, apesar de eu sempre gostar muito da Rochelle. Sempre gostei muito, mas nunca tive muito. Imagina o pai dele, Bruno Bravo. Caramba, esse moleque quer estudar petróleo. Não, ele me incentivou, cara. Foi o contrário. Eu lembro que um momento eu cheguei, pai, putz, deixa eu fazer Facens, que é a faculdade aqui, e trabalhar com você. Aí ele virou e falou, não, Bruno, todo mundo que eu conheço que seguiu muito nesse caminho virou uma reprodução do pai, e isso não dá muito certo. Vai lá, faz seu caminho, a gente tá aqui. Se você depois quiser vir pra cá, é porque você quis. Vai e se vira. Não vai ser obrigatório, né? Não vai ser obrigatório. Tanto que o meu irmão fez agronomia e eu fiz petróleo e nós dois estamos lá. E agora fazendo dispositivo. Não, então a gente faz dispositivo. Claro que hoje falta um pouco de conhecimento mecânico, né? Eu cometo alguns erros, assim, mas eu tô numa curva de aprendizado. Hoje eu já tô muito melhor que 2 anos atrás, e que 2 anos eu tô muito melhor que hoje. E outra, a sua função hoje é estar na gestão da empresa e ter seu time de engenharia. Justamente, né? Mas é que, por se tratar de vendas técnicas, vocês sabem muito bem, você precisa ter um conhecimento do que você está falando, né? Muito difícil quando não se tem esse conhecimento. E assim, só voltando ali na plataforma, você já assistiu o filme Deep Water?
Horizon, ou Deep Horizon. Horizonte Profundo, Desastre no Golfo. Sim, é legalzinho, eu gostei. É aquilo ali mesmo? Aquilo Não sei, eu não vivi aquela realidade, mas não, é muito dramatizado aquilo, né? Claro que não houve um salvador, não veio Nossa, o mas Mark o negócio Webber. ali para quem tiver curiosidade, né? Deepwater Horizon, ou Horizonte Profundo, tá no Netflix, que mostra um pouco de como essa rotina de perfuração Mas aí em alto mar. se for pra dramatização, tem uma série brasileira nesse sentido, né? No Globoplay. Tu acabou de lançar recente, não é? Não, é Não? razoavelmente antiga. Ilha de Ferro, acho que é. Eu nunca assisti. Eu não conheço. Eu nunca assisti, mas também trata de uma realidade, claro, fantasiosa. É né? de 2018, tá É no uma Globoplay. realidade meio fantasiosa de como é o trabalho em plataforma. E eu não posso falar sobre o trabalho em plataforma, porque eu não sei. Meus colegas que estiverem vendo aqui, eu posso falar um monte de merda, então eu vou evitar falar. Mas eu posso falar da minha experiência. Aham. E você fez, dentro dessa formação, você foi para um país que é... eu ia chegar lá. Eu fui empresário júnior, que eu achei muito bom, porque lá é um lugar onde você pode errar. E, puta, você erra muito, né? Eu, assim, como eu sempre tive um perfil mais de gestor do que qualquer outra coisa, eu fui pra direção com 2 meses de empresa e só fiz cagada, né? Assim, não sabia o que fazer, fui pra marketing, uma área que não tinha nada a ver. Eu tenho muito pouca habilidade com softwares, assim, no geral, né? Meu Excel é muito meia boca. E aí eu fui pra essa gestão e ali errei feio e foi uma boa oportunidade errar ali. Eu acho bem legal isso. Quem tiver a oportunidade de ser empresário júnior, né, tiver essa estrutura na sua faculdade, é bem legal fazer, porque você vai aprender como lidar com o cliente estando na faculdade. Mesmo o cliente que te contratar, ele já está esperando que você erre. Entendeu? Então você é um café com leite no mercado e é muito importante para quando você for para o real, você está... Já com uma bagagem. Já com uma bagagem, nem que seja né? o estágio. O estágio é muito valorizado, principalmente onde existe um mundo forte de empresa júnior, que é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito forte em empresa júnior. Tanto a UF, quanto a FRJ, o ENF, todas, Unirio, todas têm uma estrutura de empresa júnior. Depois da empresa júnior, aí eu fui para o capítulo estudantil também. Eu sempre fui um aluno mediano nos cursos, no ciclo básico. Apesar de muito nerd no ensino médio, na faculdade sempre fui muito mediano e sempre fui atrás dos... Conheceu os barzinhos. Mudou de cidade, Que conheceu o tava barzinho. O pior que não foi muito Ouvindo isso, cara. Puxando um 2, um 3. Não, jamais. E aí, Dois. Paulista? Ia. Não, sempre. É a primeira vez que eu falei bolacha lá, cara. Nossa. Biscoito. Não, biscoito. pior que bolacha é lousa. Eles não usam a palavra lousa. É quadro. É quadro. Quando eu falei lousa, cara, eu fui zoado até a última. Professor, não apaga o que tá escrito na lousa. Aí eu virou o moleque. Lousa! É quadro, rapaz! Tá bom, isso foi outra coisa. Que tem muitas dessas coisas, muito além de bolacha e biscoito. Tem muito mais coisa que é o dia a dia lá. Era puxado no começo, mas depois você começa a falar você corta um pouquinho o R, já é meia boca. Ele já não sabe de onde você vem. Aí você puxa um Rzinho, um pouquinho só, já é suficiente. Eles já sabem que pelo menos você é um paulista que tá morando lá faz tempo. E isso ajuda depois. E pegar o do quadro também, que é muito importante. Aí eu fui pra Noruega, né? Eu fiz Ciência Sem Fronteiras. E depois desse capítulo estudantil, que também foi uma experiência curta, que aí eu tinha uma função de tesoureiro também, eu não sabia nada de dinheiro. Também não tinha muito dinheiro, ainda bem. Era 1.000 conto que tinha na conta, então não fazia... dava pra se virar bem. Aí depois eu passei no Ciências Sem Fronteiras e fui pra Noruega. Né? Eu fui pra Noruega, por que eu fui pra Noruega? Porque eu tava, claro, focado na minha formação. E eu fui pra Noruega porque a Noruega tem muito desenvolvimento em petróleo offshore. Que é o petróleo que a gente tem no Brasil, todo em águas, né? E lá é o berço desses conhecimentos. A gente desenvolveu muito. Depois, principalmente o pré-sal, que é uma situação que só existe aqui na África, né? De maneira viável. Então, o Brasil desenvolveu muito. Mas o pós-sal, que é a camada anterior ao pré-sal, todo o desenvolvimento começou na Noruega. No Mar do Norte, né? Inglaterra e Noruega. Então, eu fui para lá, primeiro por ser um país exótico, né? Ele não é o habitual que as pessoas vão. O custo de vida é altíssimo, mas eu tinha uma bolsa compatível, né? Uma bolsa muito boa, até cedida pela Equinor, né? A Equinor
Existe no mercado de petróleo a necessidade de 1%, eu acho que a lei não for essa, alguém me corrija, 1% precisa ser gasto em pesquisa e desenvolvimento, e com isso eles cederam ao Ciências Sem Fronteiras e minha bolsa. Na Noruega era da Equinor, antigo Statoil, e isso é importante falar porque depois eu fiz um estágio na Equinor. Aham. Eu fui estagiário de verão lá, um curso especial, e a gente tinha algumas atividades. Então, minha primeira experiência profissional foi lá fora. Esse foi um mês, foi pouco tempo, mas é um ambiente de trabalho completamente diferente. Por exemplo, meu estágio era 38 horas e meia, porque a meia hora de... 37 horas e meia, porque a meia hora de almoço não era remunerada. Eu tinha que pagar meu almoço, e a comida na Noruega é muito cara. Sabe? Coisas que eu não observei mais, né? Usavam recursos bem avançados, né? Pra época, né? Usavam o VoIP, que no Brasil só agora estava se popularizando. Claro que aqui devia usar bastante tempo por ser uma empresa alemã. Mas no Brasil, empresa brasileira está começando a usar agora, eu já usava. Eu tinha um chefe norueguês, então eu tinha que ter uma... Claro que ele pegava muito leve com a gente, porque a gente era bolsista que estava lá para ter uma primeira experiência. Mas foi bem legal. E morar na Noruega, morar onde tem o tratado de... Esqueci o nome do... sei lá. O tratado que define que não existem fronteiras, apesar da Noruega não fazer parte da União Europeia. Ela tem o tratado de fronteiras. Também é bem legal. Me permitiu conhecer muitos países, né? Então, eu terminava a aula, terminava a prova, eu tinha um final de semana livre, dava para eu viajar, conhecer outros países. E a Noruega em si é um país muito bonito. Muito bonito em natureza. E assim, é pouco famoso no sentido de roteiro de viagem, né? Quando a gente fala de Europa, normalmente o pessoal vai falar de França, de Inglaterra, Justamente. Bélgica, Holanda. Acho que não, porque se Claro tem as auroras boreal Mas aí é que tá. Mas por que fala França e Inglaterra? Porque é barato. É muito barato, não é, né? Pelo amor de Deus. Não é barato. Quis dizer assim, perto da Noruega é muito barato, né? O custo de vida O custo de vida da Noruega é equivalente a Dinamarca e Suíça. Não sei se você já foi para a Suíça. Não, Vocês já foram para a Suíça? Eu já fui. Então, Suíça é caríssimo. Os francos suíços é uma enormidade, mas para um alemão passa perrengue na Suíça, não passa? Acho que sim. Passa. Sim, eu fiquei pouco tempo. Não, justamente, porque eu vivia na Noruega, quando eu fui para a Alemanha, que é considerado um país caro também, né? Você achou barato? Nossa, era uma maravilha. Eu ia na farmácia, no supermercado e fazia festa. Eu levei um monte de desodorante aerossol, assim. Eu paguei bagagem despachada. Farmácia é muito barato na Alemanha. É que você foi no mais barato, né? Claro. Porque eu lembro que quando eu viajei, eu namorava. Não, vamos nas farmácias. Porque é muito... Mas é que a Noruega... Noruega, primeiro, que praticamente não tem desodorante spray. Eu só uso desodorante spray. Eles usam muito Rolon. Uma curiosidade completamente aleatória, mas é verdade, é interessante. E já lá tem a Nivea, que foi o desodorante que eu usei, é muito barato, 50 cents, 1 euro. Isso era muito barato pra Noruega. Na Noruega eu ia pagar 15 euros num desodorante. Então, por isso que ninguém considera muito os países nórdicos no roteiro, porque um hotel que você pode pagar, vamos dizer, mochilão, vamos fazer mochilão. Eu pago 35, 40 euros num hostel quarto compartilhado. Na Noruega nem tem hostel direito, e quando tem vai custar 100 euros um quarto compartilhado. Uma diária de hotel, que vai ser o mais comum, vai custar 200, 250 euros. Então, é um roteiro muito caro, muito caro. Uma Inglaterra, uma França, a Inglaterra é um pouquinho mais caro, mas a França, que tem muita hospedagem, muita visita, você gasta muito menos. Esse valor de 200, 250 euros é um hotel muito, muito, muito bom em Paris, por exemplo. Você comentando sobre essa questão, tem muitas... Na GF, por ser uma empresa suíça, tem muito funcionário que mora na França. Porque o salário mínimo na Suíça, pelo menos há tempos que eu ouvi, era 4 mil francos suíços. Então o cara trabalhava na Suíça e ia pra França, porque o custo de vida na Suíça é muito alto. Então, e a Suíça é equiparada à Noruega. Na Suíça todo mundo sabe que custa caro e a Noruega custa tão caro. Mas as belezas são muito bonitas. Quem tem que ter oportunidade, por exemplo, eu também tenho muito a ver com isso. Eu sabia que a oportunidade de viver, conviver com o norueguês e estar lá, só ia acontecer se eu tivesse uma bolsa de estudo.
Então, quando eu fui lá para conhecer, conviver, né? Então a gente fazia couchsurfing, né? A gente dormia no quarto dos outros brasileiros quando ia para outra cidade, conhecia a cidade inteira e gastava pouco. Porque mobilidade não é caro, né? Mobilidade normalmente não é caro, assim, trem, metrô, ônibus, né? O Não caro lá é o funciona, quê? né? Moradia? caro lá é moradia e comida. Comida e moradia. Só que aí você sempre tem. Qual que é o prato comum do norueguês? O norueguês come muito peixe. Peixe. Muito peixe, muito seafood, muito pouco carne de vaca. A carne de vaca é muito difícil. Então é uma churrascaria lá comer um... Só churrascaria brasileira, né? Tinha, na minha cidade tinha uma churrascaria Brasil, chamada Churrascaria Brasil. Fogo de chão não tem lá. Em Oslo também não tem. Mas é só churrascaria brasileira. O único lugar que você vai comer carne na Noruega é churrascaria brasileira. Ou você comprar um bife. O bife custa R$200 o quilo. Na época que aqui custava 50, não 200 também. Mas... Tá quase isso. Mas e lá o idioma é o norueguês, né? norueguês, mas eles são todos bilíngues. Quem não vai ser bilíngue é quem você também não vai ter que ter muita relação, né? Quem não vai ser bilíngue vai ser ou um imigrante que acabou de chegar e aí ele tá procurando emprego e ele vai precisar falar inglês e norueguês. Ou alguém muito idoso também que o máximo você não vai ter, assim, no convívio estudantil, você não vai ter convívio com essa pessoa. Então eu me virava muito bem com o inglês. Todo mundo se vira muito bem com o inglês. Eu até fiz curso de norueguês, mas não lembro nada. Fala uma palavrinha aí. Não sei, eu falo todas erradas, até tuck, até obrigado eu falava errado. Skål. Skål, pode ser, skål, mas skål. Brindar. Brindar, alguma coisa assim. E lá eu lembro que é a região da Escandinávia que forma... Fica sendo Noruega, Dinamarca, Finlândia e... A Finlândia não é escandinava. Não? Não, a Finlândia é nórdica. Né? A Finlândia parece muito mais a Rússia do que a Suécia. Aí é Dinamarca, Suécia e Noruega. E Noruega, tá. Esses são os 3 escandinavos. Tanto que os 3 usam coroas, né? Os 3 são monarquias parlamentaristas, o molde inglês, né? Até pela história você vai ver que eles vão vindo a mesma tendência depois dos reis perderem a cabeça na França, todo mundo foi começando a não querer perder a cabeça e não perder o poder, né? Então aí todo mundo foi virando parlamentarista lá em, sei lá, 1700, 1800. E tem uma família tradicional, né? E aí é o molde de vida nórdico, né? Que é aquele modo mais simples, né? Tudo com uma igualdade, a social-democracia. É bem interessante. Ninguém é muito rico, mas ninguém é pobre. Assim, não é que... Mas ninguém é pobre nem no nível americano, né? Ninguém é pobre mesmo. Qualquer um consegue comprar um Audi. Qualquer um consegue comprar um Volvo. Que numa Alemanha não existe isso, né? A pessoa compra um Volkswagen. Todo mundo consegue comprar um Volkswagen na Alemanha. Na Noruega, todo mundo consegue comprar um Audi. Todo mundo consegue comprar um Volvo. Todo mundo consegue comprar um Mercedes. É comum lá, então. É comum. Alguém que não... Mesmo o caixa do supermercado. Claro que ele vai passar um perrengue comprando uma Mercedes, que não faz o menor sentido. Até porque os carros são bem caros lá. Mas você pega o carro mais vendido da Noruega há muitos e muitos anos é Tesla. Um carro de $100 mil. Eu via muito carro elétrico lá em 2014. Paga bem, né? Só que aí a gente ficava meio às margens, né? A gente ganhava a nossa bolsa, era metade do salário básico. E é interessante também que... Quanto é o salário mínimo lá? Não tem, então é isso que eu ia falar, não tem as leis trabalhistas, apesar de muito estável os empregos, muito estável a forma como que é, não existe salário mínimo, existe salário básico, né? O mínimo que a pessoa trabalha... É verdade, é um mamífero, né? Pelo menos É verdade. Coroa norueguesa. Krone. Krone é moeda? Não é euro, nenhum país escandinavo é euro. Finlândia é euro, mas Finlândia não é só nórdico, não é escandinavo, mesmo que eu esteja falando besteira. Entendeu? É bom não deixar nada certo, porque vai pra internet, né? Então a gente fica na dúvida. Então. E aí. Vai aqui, né? Deixa sempre um não perdoa, disclaimer, não. Tô falando besteira. Então não tinha o salário mínimo, era esses 20 mil. 1000 kroner, só que eu ganhava 10 mil, né? Então eu tinha que me virar, tinha que dar um jeito lá. Então um caixa de supermercado ganha esses 20 mil kronas. E aí um engenheiro vai ganhar 60 mil, não é muita diferença, né? Não é tão espalhado. Normalmente, né, sempre tem aqueles índices, no Brasil o rico ganha até 500 vezes mais do que o pobre, né? Lá não, lá é 7 vezes, 8 vezes. Então um CEO...
ele ganha, sei lá, 200 mil crones, né? Enquanto um caixa... Mas é bem desvalorizado o Crone, né? Tô vendo aqui. É. 0,12 centavos de dólar. Nossa, mas Sim, é bem 0,12. desvalorizado o Eu Crone, ganhava né? Tô vendo 1.200 aqui. euros. É de 0,12 bolsa. centavos de É dólar. uma boa bolsa. Que nem eu tô falando pra vocês, o nível de custo de vida era absurdo, Então, né? os 20 mil... Eu fazia festa quando eu ia pra país leste europeu. Aí era uma maravilha. Ostentação só? Os 20 mil seria mais ou menos 2.500 euros. Ostentação só? É, Mais ou menos. mais ou menos isso. E dá pra viver razoável. Dá pra você alugar um apartamento com aquele design todo nórdico, comprar as coisas na IKEA e viver comer um bacalhau e um salmão, que é outro nível. Isso é uma coisa bem interessante. $2.400. Lá existem níveis de salmão. Tem desde o nível de salmão que eu comia, que era o lascas de salmão, que é o resto do resto, congelado, até você comprar uma peça gigantesca. O salmão mais gostoso na vida que eu comi foi lá, obviamente, bacalhau também. E eles caçam baleia, né? Eles e a Islândia caçam baleia. É permitido lá? É permitido e funciona como um controle populacional. No que você permite a caçada, isso é um conceito que eu até vi, acho que o Richard estava falando. Ele é controverso, mas esse ponto eu achei bem interessante. Quando você promove a caça, você promove que a espécie continue se perpetuando, porque normalmente você põe licenças muito caras, você limita a quantidade de espécies que podem ser caçadas, e se você caçar todas, no outro ano não tem. Né? E é cultural. Claro que isso só funciona para um país muito civilizado, que nem a Noruega. Muito controlado. Muito controlado. Então eles caçam. Pode caçar 10 baleias, vai ser 10. Não vai ser são acho que não, 1.200. pode 10, eu vou caçar 100. E um tipo específico de baleia, que é a tal da baleia comum. Como o próprio nome já diz, ela é muito comum. Então, acho que são 1.200, 1.270 baleias que pode caçar na temporada de caça, que são quando elas estão passando pela região. E aí se come carne de baleia. A carne de baleia eu não achei muito gostosa. Quem gosta de fígado vai gostar bastante. Eu não sou fã de fígado. Fígado de peixe. Não, tem gosto de fígado, né? Porque não é peixe, né? É mamífero. É um fígado de peixe. É um mamífero, né? É um mamífero. Você Então não parece... sabia que era um mamífero? Então não, parece... eu sabia, parece mas é que você carne tá falando de mar, e você já... Eu fui não no tem gosto de automático. peixe. Tem gosto meio de carne de fígado mesmo, de boi. Caramba, hein, Deu meu. um corte em você, assim, pá. Deu um corte bom. Tô bem no meio, hein, velho. Conhecimentos Ainda bem que básicos. você é rápido nessa pergunta, porque poderia ter sido eu. Você ia falar, né? Não, eu não. Não. Imagina, como eu não vai saber que... Poxa vida, né? Não, eu Que sabia falha, que... né? Não sabia. Você acabou de perguntar. E aí, Não, eu não perguntei, não. Você Eu acabou de perguntei, eu falei... Você não, falou, puta, é o fígado do peixe. Não. É porque é uma comida... É que Não, assim, você não a perguntou. comida marítima, ela tem Gosto de peixe. gosto de peixe. Mas o baleia não. Baleia tem bastante gosto de carne. Gosto de vaca. Gosto de vaca. Uma vaca do mar. E é uma carne bem, assim, bem marmorizada, porque a baleia tem muita gordura, né? Muito tecido de pouso. Ela é muito macia, mas o gosto é muito forte. E aí você come carne de alce também. Mas deve ter, tipo, a picanha da baleia, a parte bem boa, né? Deve ser cara, né? Eu não sei, né? Eu comi, assim, os pedaços que são pra turista, né? Apesar de eu morar lá, né? Eu só tinha acesso à carne de baleia, eu só achava no Summer Market lá, Bergen, que é onde eu morava, né? Ela é uma cidade muito turística norueguesa. É Oslo e Bergen. Até existe Norway in a Nutshell, que é você, em um dia, até pelo custo, em um dia você conhecer os principais pontos da Noruega. Então você começa em Oslo ou em Bergen, faz um tour pelos fiordes, que são muito bonitos, é uma coisa assim completamente diferente de qualquer outra paisagem, porque são recortes no mar, né, entre montanhas muito altas. Você faz esse fiord, você pega um trem de Bergen para Oslo, você conhece Oslo, que aí é uma cidade urbana mesmo, com umas esculturas muito loucas, com símbolos fálicos, um cara chutando uma criança. Procura isso, vai ver. Estátua Oslo. E você falando isso, a religião lá predominante... Na verdade, eles são muito agnósticos, né? Eles não têm religião, mas eles têm uma religião oficial. É tudo meio contrassenso naquele país. É um negócio muito louco. Eles têm uma religião oficial, que é um presbiteriano, é um protestantismo aos moldes da igreja anglicana, sabe? Que nem eu tava falando, que eles se espelharam muito. São essas estátuas muito loucas. Olha essa aí, ó. Essa é a principal. O cara tá chutando criança, batendo. Aí tem umas coisas muito loucas aqui de criança. Esse é um parque muito famoso lá de Oslo. Uhum. Os nórdicos tinham os hábitos muito, né? Pelo menos que a gente assiste em Vikings, né?
Dá a entender, assim, meio sinistrão, assim, o jeito Ah, mas nórdico, isso é assim. moderno. Isso aí é arte contemporânea, moderna pra contemporânea. Isso aí deve ter 50 anos no máximo. É, mas tem Museu Viking também, eles têm uma história muito grande. E ele tem também a cultura nórdica no sentido de religião, se diz os elfos, né? Essa Isso. parte que você estava falando, da Aham. mitologia nórdica, né? Não é uma religião. Hoje em dia eles são. São mais contos, como se fosse o nosso folclore Isso aqui. é o nosso folclore. O nosso folclore são os contos da mitologia nórdica que um dia provavelmente eles acreditaram, né? Como também se acreditava nossas lendas aqui. Aham. A cultura indígena acreditava muito. Eles também acreditavam nesse sentido e depois foi se Mas tornando... hoje não. Hoje é um cristianismo protestante, mas muito pouco praticado. É mais pra casar mesmo, que o pessoal sempre que vai casar na igreja, existe muito essa tradição. E... É nessa linha. É, nessa linha normal, assim, do mundo ocidental, né? Maravilha, ótimo. Deu pra conhecer um pouquinho da história do Bruno Ibrahim, certo, Bruno? E com coisas bacanas, né? É. E a Aurora Boreal, que você não Então, não é contou isso pra aí. gente? Não, e tem também como eu cheguei na Rochelle, né? Não cheguei lá ainda. É verdade. Mas, então, a Aurora Boreal, que nem eu tava falando pra vocês em off, antes de a gente começar aqui, eu fui lá pra Tromsø. Tromsø é acima do Círculo Polar Ártico, lugar extremamente frio, né? O verãozão faz 0 grau. No inverno faz menos 0 25. grau, nossa. E aí eu tive que ir até uma fronteira com a Suécia para ver um pouquinho da Aurora Boreal. Os meus colegas que foram para a Islândia conseguiram ver muito bem. Eu não cheguei a ir para a Islândia. Mas na Noruega eu consegui ver um pouco. É bem legal, mas não é assim a experiência que falam. Pelo menos para mim não foi. Muita gente diz que é muito, muito diferente, né? Mas para mim foi uma coisa assim. Nunca tinha visto nada parecido, que são as luzes ali refletindo, né, na atmosfera. É bem interessante, mas a minha experiência com a Aurora Boreal não foi grandes coisas, das melhores, não. E que nem eu tava, que eu vou comentar aqui, quebrou meu celular, então também já não valeu muito a pena, porque é muito frio, o frio congela componentes eletrônicos, e isso é uma coisa que só estando numa situação dessa pra você saber. E menos 28 é muito frio. Muito frio. Você vai lá querer tirar uma E selfie, vento? fazer um Com history. vento ainda ou não? Ué, Não. secão. Esse lugar que eu tava, que era no meio entre a Noruega e a Suécia, não tava ventando muito no dia, não. Mas com vento, aquilo lá é pra morrer. E aí, depois que eu voltei da Noruega, eu tentei entrar no mercado de petróleo, não consegui. E no final, eu nem procurei muito emprego depois que eu tava já para me formar. E aí comecei na Rochelle. E é bem interessante, porque você começa quando a empresa familiar. Pelo menos eu comecei sem atividade estabelecida, né? Então eu tive que galgar. E aí eu me descobri no comercial. Aham. E eu descobri que eu gosto de fazer isso, eu me sinto satisfeito e muito realizado nessa área, né? E aí o resto é tudo história para voltar no começo. Não, bacana, perfeito. Deu para entender um pouco toda a sua trajetória, como que foi. Mas para você foi tranquilo, assim, só até pra gente ir finalizando? Ah, ok, não vou ficar na área de petróleo. Quando que você teve você falou, putz... Olha, pra mim foi, pro meu irmão nem tanto. Vou usar esse exemplo assim. Ele procurou bastante vaga na área dele de agronomia, né? Mas eu não, que nem eu disse, eu sempre tive essa paixão pelo petróleo, pela Rochelle. E o petróleo foi me desanimando aos poucos. Durante o processo. Durante o processo. Eu não Tanto falei. que você falou que você conversou com seu pai primeiro que você queria estudar lá, né? Eu queria porque eu gostava muito, mas ele tomou uma decisão muito assertiva e eu acho que você estudar fora, com essas experiências que eu tive, nem todo mundo tem essa oportunidade, cria em você um pensamento muito diferente, muito mais aberto, assim, muito mais do que uma faculdade de ponta pode oferecer tecnicamente para você, de recursos, que aí não vai ser muito diferente de nenhuma outra. O que ela pode oferecer de um ambiente é muito importante, né? Então, você cria uma visão de mundo, ainda mais com o intercâmbio que eu pude fazer, um projeto muito bom que era o Ciência Sem Fronteiras e tudo mais, cria uma visão de mundo diferente. Você observa as coisas de forma a talvez ser muito mais querer englobar, querer utilizar essas experiências extracurriculares e extra faculdade, de convivência e vivência,
na forma como você lida com as pessoas, na forma como você lida com o mundo, na forma como você lida, no meu caso, com os produtos, com os clientes, né? Então, eu não me arrependo de ter feito engenharia de petróleo, não me arrependo de ter frequentado a UF, não me arrependo de ter feito o intercâmbio, que tiveram muitas dificuldades em tudo isso, porque eles me deram, e eu vejo isso, uma visão de mundo completamente diferente da que eu tinha. Né? Eu era muito mais limitado e tudo mais, e eu observo isso em pessoas que não tiveram todas essas oportunidades. Graças a Deus eu pude ter tempo para fazer todas essas atividades uma por vez, né? E aí permitiu que eu tivesse uma visão de mundo muito mais abrangente, né? Tentasse entender muito mais as pessoas, tentar entender a forma como o mundo funciona de um jeito muito mais de observação antes do que realmente ter que botar a mão na massa e ir aprendendo, tendo que estar ao mesmo tempo estudando e fazendo outras atividades e tudo mais. O europeu, ele respeita muito isso, né? Assim, de Nas cada etapas, tempo ter uma etapa para É. ser plena, né? Sim, justamente. E eu, assim, claro que isso não é a realidade da maior parte das pessoas, mas eu pude ter isso. E eu achei que foi muito significativo, né? Você ter dessa forma gera em você uma consciência de mundo e experiências que, no mínimo, geram um podcast de 3 horas, né? Então, então eu acho que é válido, né? Uhum. Não, perfeito. Boa, não sei se você quer perguntar mais alguma coisa para o nosso convidado. Eu queria ficar numa linha, né? Assim, Que já foi embora faz tempo. Não, Não? na verdade, a gente ouve muito, e trabalhando no mercado de vendas de metal mecânico, né? Trabalhei em vendas de ferramenta, hoje estou no fabricante de máquina, o Bruno está no mercado de CAM. Como que você enxerga hoje a possibilidade de um jovem, ou não tão jovem assim, de empreender no mundo da metal mecânica? Eu já senti que você tem uma visão de que o mercado já... pelo que você falou do bolo, né? É um bolo, já está mais ou menos dividido. Você enxerga que ainda tem oportunidades de, por exemplo, surgir uma nova Rochelle, não só falando de dispositivos, mas surgir um usinador? Você motivaria essa pessoa a montar uma usinagem, a startar um projeto desse tipo? De comprar sua primeira máquina? Igual você falou, a história de... A maioria dos empresários, acho que de hoje em dia, comprou um torninho, uma frisadeira na garagem e Sim. começaram. Como que você enxerga? Você empreenderia hoje, partindo do zero? Eu não parti do zero, né? Vamos deixar bem claro, né? Eu comecei na empresa familiar, que já estava estruturada, mas meu pai começou do zero. Então, se alguém que perde o emprego com 2 filhos pequenos começa a empreender assim, do nada, com o FGTS... Né, muito mais, ele conseguiria outro emprego em processo e começou a empreender. Eu acho na cara e na coragem. Eu tinha 2 anos, meu irmão 8, eram 2 crianças. Se ele teve essa coragem, eu acho muito válido. E eu acho que todo mundo que tem esse ímpeto de ser empreendedor deveria arriscar, né? Eu acho que dá para começar, dá para criar grandes coisas. Claro que você não pode estar muito focado, e aí a gente observa... quero vender para essa empresa X que faz vários contratos, eu vou ganhar dinheiro, você vai se ferrar nisso. Mas pode ser bom também para você criar uma experiência, né? Mas tem que ser algo sólido. Eu acredito muito em ter que ser algo sólido, aos poucos, e você gerando sua robustez, que nem do dispositivo que a gente falava, gerar essa robustez aos poucos e querer crescer da melhor forma. Sempre tá pensando, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou para lá? Mas, assim, botar sua cara, na cara e da coragem, falar, vou comprar um centro e vou para cima, é muito válido, certo? O que eu quero dizer você, esse primeiro passo, tem que ter muita coragem. Os próximos passos, é bom que você pense um pouco antes de fazer, para não quebrar muito a cara, né? Porque... Não é um jogo barato. É um investimento alto, né? Não é um jogo barato, né? A gente fala aí, um centrinho... Mais de $500 mil, se você for... Não, zero, né? Vamos falar usado. Deve estar em 200 mil, 250 mil. Mas 200 mil, aí você vai comprar a morsa, aí você vai comprar você vai gastar 350 mil, né? Então, dá esse primeiro passo, vai na coragem. Se você, no mínimo, tem para quem fornecer primeiro. Você é um amigo muito bom em algum lugar para poder fornecer. Mas depois que você fez esse primeiro investimento, que você já tá botando sua cara a tapa bem grande, você ir com calma, com cautela.
Claro que você vai ter os seus momentos que você vai precisar fazer os investimentos assim, meio na loucura, né? Não dá para planejar tudo, na verdade. Porque o Brasil é muito instável, O né? Brasil é muito instável, então você vai ter que falar, preciso de outra máquina, ir lá e comprar e se virar para pagar. Falando até nisso, hoje como que vocês planejam os investimentos na Rochelle? Fala assim, poxa vida, eu vou investir 1 milhão, 2 milhões, meio milhão em uma máquina nova, em um presetter, em um cone, numa morsa, num can. Como que vocês fazem para pensar nesses investimentos? Empresa pequena, né? Ela pode ter uma maquiagem muito boa de que ela faz muitos cálculos e muitas contas, mas a realidade é muito feeling. É muito feeling do que você está sentindo que precisa ou não, né? Por exemplo, o último centro que a gente comprou foi em 2019, né? Foi assim, meio de sopetão mesmo. Apareceu a oportunidade, o meu pai olhou pra minha cara, eu olhei pra cara do meu irmão, a gente olhou e falou, vamos. Entendeu? Até hoje é meio assim, certo? Mas por quê? Porque a gente já tava um período... namorando esse centro de namorando esse centro, mas não havia oportunidade. Mas também não foi nada assim estabelecido com escopo. Claro que se você tivesse um escopo e tudo mais, você faria de maneira mais organizada esse investimento. Mas muito no Brasil, e aí para empreender, que nem eu falei, cara, é coragem, depois você vai dando os passos aos poucos. O que significa isso? Significa, quando foi o último centro que a gente comprou? A análise foi mais ou menos assim, foi em 2014. Como que ele tá? Ele tá pago já? Não, ele já tá pago ou falta 2 parcelas, tá? Dá pra gente comprar outro agora? Olha, vai ser arriscando, que nem eu falei, meu farol baixo, eu tenho 3, 4 meses. Mas vamos lá, que a gente dá um jeito de ir atrás pra pagar. Tipo assim, eu compro a máquina, depois eu vou atrás do serviço. Mais ou menos isso. E tem que ser desse jeito. Mas com muita cautela e muito pensamento, né? E aí foi sempre assim, né? Então... Acho que até motiva, né? Porque você fala assim, poxa, eu tenho a máquina lá e eu preciso... encher ela de serviço e... sim, pra ela se pagar, né? Com certeza, com certeza. Então, hoje, eu não faço nada sozinho, né? Eu sempre tenho, no mínimo, meu pai com muita experiência, meu irmão também com mais experiência que eu. A gente sempre toma as decisões juntos. Mas você quer começar de um cara de 27 anos que quer começar... Vende o carro e taca a pau lá, vai. O carro não vai dar pra comprar máquina. Dinheiro, né? O carro não faz dinheiro. Você bota uma máquina lá e se vira, cara. Você quer fazer dispositivo? Vai fazer outro tipo de produto. Mas você vai apanhar de nós, vai apanhar da gente, vai apanhar dos outros, mas você vai galgando seu lugar, né? Tem concorrentes meus que começaram há pouquíssimo tempo e já tem seu lugar no mercado, né? Então, é importante você botar a cara a tapa. Mas... sempre pensando muito e tendo uma base também. Estudar, um pé no chão e estudar é muito bom, né? Eu acho muito importante você estudar, né? Que nem eu falei, eu fiz pós em EDM, fiz tudo. Eu acho muito, muito importante você ter esse conhecimento técnico robusto, em instituições de renome, né? Assim. De renome, ou que sejam pelo menos muito bem estabelecidas. Evitar um pouquinho os cursinhos online, né? Assim, fique rico em 2 dias, que isso não existe. O pós em ADM na FGV ou na não sei aonde, fala uma outra aí, no IBMEC. INSPER, que o IBMEC é do Rio. O INSPER, você não consegue pagar uma dessas, seja numa Exanc ou numa Facamp, que você consiga suportar esse investimento, mas que tenha nome, que tenha... desse jeito. Eu acho muito importante isso aí. Eu acredito muito na educação, porque, como eu falei, abre horizontes muito grandes. Perfeito. Ótimo. E só para finalizar, última perguntinha. Quais são os hobbies do Bruno Não tinha Silva? A pergunta mais difícil que poderia ter. Eu não sei. Não tem hobby? Meu Tem. Deus. O ver Jogar vídeo de vôlei, avião é jogar hobby. Carreiro. Fazer funcional, jogar lutar boxe. Eu não luto. Lógico. Não, mas eu não luto. Você gosta de assistir lutas? Não, também. Eu treino só, né? Já viu uns vídeos meus aí. Tem uns vídeos meus. dá Eu dou pra umas treinar, porradonas. não. Eu dou umas porradonas legal no treinador lá, né? Mas Videogame, joga algum jogo? Não, Joga jogo de cara, tabuleiro? eu não jogo. Eu gosto bastante de carro, né? Mas de formas... não de pilotar nem nada, né? São investimentos muito altos que eu não tenho como fazer para fazer pilotagem, nem de carro, nem de avião,
Nos meus horas vagas, eu tô sempre vendo um vídeo do Lito, do Aero e aí eu jogando, lutando boxe, não, treinando boxe, né? Nunca fiz sparring, apesar de ter vontade. Então é um cara que gosta aí do mercado aeroespacial, de aeronaves e... Eu aprendi a gostar na pandemia, né? Mas acho muito louco. E se tivesse pro lado de mecânica, talvez eu iria gostar também, mas não existe, né? Existe só o Titans of CNC. Nós gostaríamos de fazer algo parecido, né? Só, infelizmente, nos falta tempo e uma empresa. A Rochelle... Uma estrutura, achamos uma solução para o Achamos problema. uma empresa que pode deixar se a gente conseguir. gravar lá. Com certeza, é possível. Tem turno de sábado e domingo? Tá, turno de sábado só hora extra. No domingo não. Olha, temos aí um... A gente vai, chega nos parceiros, pede ferramenta, pede tudo. Já que estamos fazendo patrocínio, e ó, o Paga Nós aí. Pega as máquinas pra gente fazer uns vídeos. E você vai conseguir um cupomzinho de desconto. Sim, é importante. É verdade. Tem que ter alguma tem que ter alguma coisa, Tem que né? ter alguma coisa. Se é um cliente falar que me ouviu aqui, gostou e tudo mais, tem aí uns 5 a 10% de desconto. Aí, do pacote. Quando você ligar lá e ele falou que quando as meninas não estão pra atender, você falar com o Bruno, ó, te ouvi no Cavaco Cast, quero 5%, hein? Não, 10, já joga 10 aí já. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acabei esquecendo. Mas acho que é isso, então a gente já conseguiu pegar uma visão geral. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, na verdade agradecer, Bruno, a gente sabe da correria, da agenda, essa disponibilidade de vir domingo aqui com a gente. Peço desculpa já, porque a gente precisou remarcar, né? Mas acho que conseguimos explicar os motivos. Não, sem gente problema. agradece. Eu não desculparia, não. Não, eu tava lá, eu tinha desistido, né? Porque ele é um cara educado, né? Ele não vai te xingar aqui na frente de todo mundo, né? E graças a Deus ele xingou você. E quando ele falou comigo, ele tava mais calmo. Não xinguei, não. A gente agradece a disponibilidade. Ficou muito esclarecido para nós e acredito que para nossa audiência da importância de um dispositivo de fixação e desse papel que a nossa intenção no Cavaco Cash é promover a indústria brasileira a conhecer os fornecedores no âmbito global e usar os fornecedores para pensar numa melhor solução, para ser mais competitivo, para trazer mais negócio para a indústria nacional. Então, por exemplo, o cara está usinando lá, está sofrendo com um dispositivo, está tendo que desenvolver manual. Não, chama um especialista de dispositivo, convida a Rochelle para ir lá bater um papo, fazer uma visita e entender como ele pode ser mais produtivo, gastar menos ferramenta, produzir mais rápido e trazer mais negócio para a indústria nacional. Isso então, mesmo. obrigado pela presença aqui conosco. Tá? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar. A gente já conversa bastante fora das câmeras aqui, né? Mas eu acho bem legal, eu acho que todo mundo deveria poder ter essa oportunidade, ouvir os podcasts, eu acho muito legal, eu gostei bastante dos que foram até agora. Talvez não muito na realidade de alguns, mas outros sim. Por exemplo, que eu falei, o anterior a esse que está em divulgação agora é o que eu mais estou ouvindo, estou gostando, saber a história dos meus fornecedores também. Então, fica aí o agradecimento da Rochelle e do Bruno para poder contar um pouquinho da minha história, poder contar um pouquinho de como eu cheguei lá e o que a gente faz. Obrigado, Cavaco Cast, obrigado, Bruno, obrigado, Lucas, obrigado, Vinícius. Valeu. Mais ou menos porque o áudio, né, Vinícius? Tá ok? Tá ok dessa vez? O meu também? O editor tá complicado. E hoje a gente vai lançar a segunda parte lá do legal. Podcast com o pessoal da Schunk. E acho que é isso. Só pra mais uma coisa. Você comentou das 2 vagas, você quer que o pessoal mande pro nosso e-mail, você quer que a gente tem um e-mail, vagas@rochelle.com.br, pode mandar lá, quem tiver experiência na região de Sorocaba, né, Sorocaba, Votorantim. Boa, então pessoal, vendas@rochelle.com. Não, vagas. Vagas? Não existe e-mail vendas. Não falou? Ele falou vagas. Falei vagas. Cedo. Não, mas não existe o e-mail vendas, eu ia bater e voltar. vagas@rochelle.com.br. Fresador ferramenteiro, convencional e ajudante geral. Perfeito. Maravilha, perfeito. Tá joia. Então, pessoal, acho que é isso. A gente está finalizando. De novo, Bruno, muito obrigado aí pela sua participação. E vamos que tem mais. E estamos aí um lugar para fazer uns vídeos aí. Isso daí agora a gente vai tratar em off. O convite se estende, sim, se for, tá no ar. Perfeito. Na estrutura a gente já tem. Porque realmente é bacana. Esse bate-papo é legal, é engrandecedor, mas se a gente conseguir também gerar conteúdo e material prático, igual o Lucas falou. Um exemplo besta. A gente pode pegar uma ferramenta e falar, olha,
Aumenta o avanço aí, para você ver que nessa condição você pode ter um ganho de vida útil de ferramentas. Essas coisinhas, ela agrega muito. E também faz parte da audiência que a gente está buscando. A gente busca quem está saindo do Senai, quem está entrando na indústria, pessoal de área mais operacional para saber como que um diretor de empresa pensa, o que espera. Então é um material que vai agregar bastante aí no nosso portfólio. Legal. Então, você já se comprometeu ao vivo e a internet não perdoa. Não, Maravilha. Beleza? Valeu. Tá, joia. Pessoal, obrigado e a gente se vê Obrigado. aí no próximo CavacoCast. Maravilha. Valeu. Valeu.